Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 19, aonde está registrado o seguinte: Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: Por que não conseguimos expulsar aqueles demônios? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e com jejum. Bom, nessa passagem bíblica, é importante a gente conhecer a história. Um pai que estava desesperado porque o seu filho era atormentado por um demônio. Diz ele que esses demônios pegavam o filho e jogavam o filho no fogo, muitas vezes na água. O menino tinha convulsões e sofria terrivelmente. O menino não tinha paz, não tinha momento de lucidez. Era um momento atrás do outro, sendo afligido, sendo agredido por aquele demônio que habitava dentro dele. Não era apenas um demônio, mas era uma castra de demônios. Eram vários demônios. E esse pai, ao ouvir falar de Jesus, porque não tem como você crer em algo ou em alguém que você não acredita. Todas as vezes, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente pede indicação. A maioria das vezes a gente faz muitas coisas por indicação. Se você tem um carro e você nunca levou ele em um mecânico, você vai pedir um amigo de confiança, uma pessoa que você conhece, para te indicar um mecânico de confiança. Quando você não tem ninguém para te indicar, você vai naquele que você acha que é mais legal, que tem mais moral, aquele que é mais bem requisitado, que está mais cheio, porque você pensa, se ele está cheio é porque ele é bom. A gente vive à base de indicações. Então não tem como eu botar credibilidade em alguma coisa ou em alguém que eu não tenha certeza que aquela pessoa pode resolver o meu problema. Então as pessoas ali naquele tempo, eles sofriam de muitas coisas e Jesus foi, como eu já disse, ele foi um alívio naqueles dias. Muitas pessoas de todos os tipos de doença, enfermidade, se aproximavam de Jesus para poder obter alívio das suas aflições. E esse pai não foi diferente, sofrendo com um filho que todos os dias, a gente não sabe quantos anos, quanto tempo, quando começou essa aflição, mas esse menino foi possuído por demônios, ele tinha convulsões, ele sofria terrivelmente, muitas vezes ele caía no fogo, muitas vezes ele caía na água, e então o pai e a mãe tinham que ficar o tempo todo vigiando. Era um tipo de criança, era um tipo de rapaz, a Bíblia não fala se ele era uma criança, se era um menino, se era um adolescente, quantos anos ele tinha, mas ele era um menino, um filho, de que o tempo todo precisava que o pai e a mãe ficassem pagiando, porque os demônios atormentavam esse menino de tal ponto que jogava ele no fogo, ele caía no fogo quando ele tinha as convulsões, e caindo no fogo, se não tivesse ninguém para salvá-lo, ele podia morrer. Caindo na água, se não tivesse ninguém para salvá-lo, ele poderia morrer. E esse pai, ele veio diante de Jesus e ele se ajoelhou e pediu a Jesus: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o meu filho está sofrendo e nós também estamos sofrendo. Só que antes dele se aproximar de Jesus, ele já tinha, esse homem, esse pai, ele já tinha levado o filho dele aos discípulos de Jesus. Porque quando naqueles dias Jesus estava sempre rodeado por milhares de pessoas, muita gente em sua volta. Então, as pessoas que chegavam ali, poxa, eu vou sair da minha casa, eu vou até Jesus. Então elas iam naquele propósito de realmente eu vou ser curado, mas muitas pessoas não conheciam Jesus fisicamente. Não sabiam de verdade quem era Jesus, não conheciam o rosto de Jesus. Não é igual hoje, que se tem uma pessoa famosa, uma pessoa que faz milagres, ou uma pessoa que tem uma influência, a cara dela está estampada lá no Instagram, o rosto dela está estampado nas redes sociais, ela está em vídeos, mas naquele tempo não. As pessoas não sabiam, muita gente vinha até Jesus sem saber quem Jesus era, porque não tinha lá essas coisas, né? Uma passagem interessante em Lucas 19 é de um homem chamado Zaqueu, que queria ver Jesus, ele queria ver o rosto de Jesus, ele queria saber a forma física de Jesus,
como era um homem que faz milagres, será a aparência de uma pessoa que faz milagres. E para ver Jesus, ele subiu em cima de uma árvore. Um homem rico não precisava disso, mas ele subiu em cima de uma árvore para poder ver o rosto, a aparência de Jesus, e ele recebeu muito mais do que apenas a visão de ver como Jesus era. Ele recebeu o privilégio de receber Jesus na sua própria casa, e a vida dele foi transformada. Mas esse pai não sabia quem era Jesus, e quando ele chega, ele chega naquele lugar onde os discípulos de Jesus estavam, onde Jesus estava, ele levou esse menino para os discípulos de Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus. Ele já chegou desesperado, apresentando o menino e pedindo, por favor, resolve o meu problema aqui, porque esse menino aqui, tal. Só que ele não sabia quem era Jesus. E aí diz que ele ficou frustrado, porque os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Os discípulos de Jesus não conseguiram fazer nada. E aí ele descobre que nenhum daqueles homens que ali estavam era de fato Jesus. E agora ele encontra Jesus de verdade. Agora alguém aponta para ele, não, olha ali, Jesus é aquele ali, olha. E aí ele vai até Jesus e ele se ajoelha diante de Jesus. Ele se prostra e aí ele apresenta ao filho dele. E aí ele disse, eu trouxe aos seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam curá-lo. E Jesus fala uma frase que realmente deixa a gente até em choque, mas é uma dura realidade. No versículo 17, Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam o menino para cá. Aí Jesus repreendeu o demônio e o demônio saiu do menino e o menino ficou curado a partir daquele momento. A gente precisa refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa fé em Deus. Nós precisamos realmente de verdade conhecer como é a nossa fé. Como que nós nos apresentamos diante de Deus? Porque Jesus, ele faz uma grave exclamação. Ele faz ele fala uma fala muito dura, só que muito real. É como Deus olha pra gente, é como Deus olha pra terra. Muitas vezes encontra corações cheios de incredulidade. Geração incrédula e corrompida. Um monte de gente em volta de Jesus, mas ainda sem fé. Uma geração que ainda duvidava. Pessoas que não colocavam crédito naquilo, mesmo vendo. Porque é interessante a gente entender, Jesus disse isso várias vezes. Pessoas que veem, mas não estão vendo. Pessoas que ouvem, mas não estão ouvindo. Sabe? Porque não adianta eu olhar para o que Deus faz, para o que Deus é, olhar para tudo que Deus fez e ainda ter dúvidas no meu coração. Ainda não ter fé, mas ter incredulidade. E quando eu passar por uma situação onde eu precise de um milagre, onde eu precise de um socorro, eu não tenho a capacidade de acreditar e de depositar a minha fé em Deus. E aí, Jesus disse, geração incrédula. O menino chegou lá, endemoniado, foi levado aos seus discípulos que ficavam com ele, que estavam com ele, olha, o tempo todo. Só que Jesus, de repente, topa com uma maré de incredulidade. Diante daquela situação, diante daquela multidão, diante de tanta gente ali em volta, Jesus, ele se depara com uma onda de incredulidade. A energia da incredulidade estava pairando no ar. E sem fé, é impossível agradar a Deus. A gente precisa entender e perceber como que está a nossa fé. O que eu apresento para Deus quando eu me aproximo dele? Qual que é as batidas do meu coração com relação àquilo que Deus é, aquilo que ele pode fazer na minha vida? Deparando com aquela onda de incredulidade, com aquela energia de incredulidade, Jesus ele diz, vocês são corrompidos. Vocês são uma geração de gente que está vendo milagres, mas ainda não acredita. Vocês ainda estão realmente precisando melhorar. Vocês estão precisando mudar. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Gente, pensa, Jesus dizer isso. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Porque se tem uma coisa que desagrada Jesus ao extremo, que desagrada Deus ao extremo, é a incredulidade. E se tem uma coisa que faz Deus ficar realmente feliz e alegre conosco, é a fé. Então, são dois opostos. Uma coisa que Deus realmente fica
Jesus fica chateado, que Jesus fica realmente incomodado com a incredulidade, mas ele se admira e se alegra com a fé que a gente possa demonstrar. Jesus disse, então, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que ficar convivendo com vocês? Porque essa incredulidade toda, diante de tudo que vocês estão vendo, vocês ainda estão incrédulos? Até quando eu vou ter que aguentar isso? E às vezes Deus está dizendo isso para nós. Tem gente que está na igreja há anos, tem gente que ouve a palavra de Deus há tempos, tem gente que sabe a Bíblia de cor e salteado, mas ainda só consegue apresentar incredulidade para Deus em sua vida. Não consegue ter fé, e Jesus fica assim para você, poxa, até quando que eu vou ter que suportar essa incredulidade sua, meu filho? Até quando eu vou ter que suportar a sua incredulidade, minha filha? Até quando? Você só apresenta diante de mim incredulidade. Cadê a sua fé? Até agora você não desenvolveu, até agora você não percebeu. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E Jesus, ele diz, traz o menino, ele cura o menino ficou curado, ficou restaurado. Só que os discípulos ficaram com a pulga atrás da orelha, né? Eles falaram, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E aí Jesus falou, vocês não conseguiram expulsar por causa da fé de vocês, que é muito pequena. Sabe, foi por isso que não aconteceu nada. Porque eu cheguei e ao invés de vocês exercerem o que eu ensinei para vocês, de vocês entenderem o que eu fiz a vocês, a autoridade que eu dei para vocês, porque Jesus já tinha dado autoridade para os seus discípulos, eles já tinham até feito a missão dos 70, eles já tinham ido de cidade em cidade, eles já tinham feito aquela missão de até expulsar demônios, eles já tinham expulsado demônios, mas agora eles chegam diante aqui desse menino, diante desse pai, diante dessa situação terrível, e eles não conseguem ter fé. E Jesus falou, vocês não conseguiram fazer nada. Foi por causa da fé de vocês, que é muito pequena. Vocês têm fé, mas essa fé é muito pequena. Vocês precisam evoluir, vocês precisam melhorar. Já passou da hora, gente. Vocês precisam evoluir. E a gente precisa evoluir, gente. Nós precisamos crescer na fé. Nós não podemos ficar do mesmo tamanho, do mesmo jeito. A gente não pode aceitar que a nossa fé em Deus hoje seja do mesmo tamaninho que foi no início que a gente aceitou Jesus. A gente não pode viver assim. Nós precisamos aumentar a nossa fé e todos os dias acrescentá-la mais. Nós precisamos crer mais. Eu tenho que parar e refletir. Como que está a minha fé hoje? Hoje eu preciso acreditar mais do que eu acreditei ontem. E amanhã, se eu viver o amanhã, eu preciso acreditar mais do que eu acreditei hoje. E às vezes os desafios, na verdade sempre os desafios eles vêm para que a gente possa aprender a desenvolver e aumentar a nossa fé. É claro que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas a fé ela é demonstrada porque a fé tem obras. A fé ela precisa ser demonstrada pelas obras, pela atitude, porque fé sem obras é morta. Então eu ouço a palavra, eu acredito na palavra e agora eu vou entrar numa situação, em um momento onde eu vou praticar a minha fé. E quando eu pego essa fé e pratico ela, eu ouvi uma palavra dizendo que Deus vai prover na minha vida. E aí amanhã eu tenho a falta de alguma coisa. Eu preciso pagar uma conta e eu não tenho dinheiro. Mas eu li na palavra de Deus que Deus é um Deus que provê aquilo que eu preciso. Eu vou diante de Deus e vou falar, Senhor, eu creio que o Senhor pode prover isso na minha vida hoje. Eu confio no Senhor e tá aqui essa conta de luz. Eu confio no Senhor. E sair realmente confiando. Esquecer, não se preocupar com a conta. E quando é fé, aquela conta vai ser paga. Deus vai providenciar, porque já aconteceu comigo várias vezes. E muitas vezes. E Deus tem feito assim, ultimamente eu tenho vivido assim, de milagres. Eu penso e Deus faz. A palavra que Deus faz além daquilo que a gente pede, eu penso, tem sido real na minha vida. Porque eu busquei realmente desenvolver a minha fé no Senhor. De viver realmente essa experiência de milagres todos os dias. Nós temos oportunidades de aumentar a nossa fé. São tantos desafios que a gente encontra todo o tempo no nosso caminho. São as oportunidades que a gente tem de andar no sobrenatural. A gente precisa ser ousado igual Pedro. Jesus estava andando sobre as águas e ele disse, se é o Senhor mesmo, me manda ir nas águas. Me manda ir contigo e ter contigo sobre as águas. E Jesus falou, vai. E ele saiu do barco e pisou nas águas de verdade. E a gente precisa ter essa ousadia. A gente precisa, Senhor, é o Senhor mesmo, então me manda ir, eu quero ir. Eu vou aproveitar os desafios que vierem a mim. E eu vou fazer com que a minha fé cresça. Eu vou aumentar a minha fé.
Então Jesus disse, foi por causa da pequena fé de vocês. Porque eu digo para vocês, se vocês tiverem uma fé do tamanho, gente, de um grão de mostarda, que é a menor semente do mundo, vocês podem dizer pro monte, Jesus falou uma coisa grande, impossível de acontecer. É impossível um monte sair de onde ele está e ser jogado lá no meio do mar. Mas Jesus falou que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente de todas, nós poderíamos dizer para o monte, levante-se daí e se move para cá e lança-te no meio do mar. Jesus falou que se a gente tiver fé assim, nada será impossível pra gente. Sabe o que é nada? Sabe o que é nada, gente? É nada. Nada, nada. Nada será impossível para vocês. Então, por que muitas vezes a gente não vê? Porque a gente precisa evoluir a nossa fé. A gente precisa nos livrar da onda da incredulidade. A gente precisa acrescentar, crescer na fé. Eu preciso acreditar mais. Eu preciso fazer com que a minha fé cresça. Eu preciso aproveitar as experiências do dia a dia para pegar o conhecimento da palavra de Deus que me dá a informação de que Deus move o impossível e botar isso em prática. Então, nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos crer. Nós precisamos evoluir. E era isso que Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos. E é o que o Senhor está chamando a nossa atenção nessa tarde. Que a gente possa crescer na fé. Não importa quantos anos de crente você tem, se você começou agora, se você é novo convertido, coloque no seu coração. A sua meta precisa ser todos os dias crescer em fé. Todos os dias você precisa evoluir, igual uma criança. A criança, desde o dia em que ela foi concebida lá no ventre da mãe dela, todos os dias ela evolui um pouco. Ela evolui um pouco, ela evolui um pouco, até o ponto de chegar o dia dela nascer. E depois que ela nasce, ela continua crescendo, ela continua evoluindo, ela continua crescendo, ela continua evoluindo. Uma criança que não cresce, uma criança que não evolui, uma criança que não nasce dente, uma criança que não engatinha, uma criança que não fala na hora que tem que falar, essa criança tem algum problema de saúde. Então, quando a gente não cresce na fé, é porque tem algum problema com a gente. E a gente precisa rever isso. Nós precisamos ir para o médico, Jesus. Nós precisamos ir para o pé do Senhor e clamar para Ele nos ajudar na nossa incredulidade. Convido você a orar comigo. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Oro pedindo ao Senhor Teu amor, Tua misericórdia, que possamos viver assim, que a nossa fé seja acrescentada, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, nos mover no sobrenatural. Abençoe a nossa vida. Abençoe cada pessoa que está acompanhando a Mais FM, aqueles que vão ver esse vídeo depois. Que a nossa fé seja totalmente, Senhor, alicerçada no Senhor. Que possamos crescer em fé. É o que eu te peço. Em nome de Jesus e te agradeço. Amém.